Bem, puto, bora aí fazer este exercício 3 prático de geometria. Bem, mais ou menos, este exercício consiste no método de Monge, que foi o método que nós usamos no secundário, e não sei porquê, a professora decidiu meter aqui quase a matéria toda que nós demos pelo secundário. Mas se nós formos por ponto a ponto e por traçado a traçado, o que a professora nos está a pedir não é assim muito difícil. E de qualquer das maneiras, cada disciplina e conteúdos do que está aqui, está tudo lá no Moodle. Se tu fores lá à procura, tu consegues encontrar essa cena. Bem, a primeira coisa diferente do ano passado, da geometria perspectiva, é que aqui a abscissa é contada da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita. Então, no início, quando a professora diz para pôr o eixo X no meio da folha e diz que o ponto de zero da abscissa está na margem direita, tudo o que vai ficar dentro da folha vai ter abscissa positiva e vai ser contada da direita para a esquerda. Depois o que eles nos pedem, em geral, é uma figura oblíqua e dizem que está num plano de rampa. Todos os planos também estão lá dentro dos conteúdos, então sempre que não souberes um plano ou alguma coisa do género, basta ir lá aos conteúdos do Moodle, mas imaginemos que este é são os dois planos de projeção, frontal e horizontal. Um plano de rampa era alguma coisa deste género. É um plano, obviamente ele continua para ali, e que tem os dois traços, tanto o traço frontal como o horizontal, são fronto-horizontais, são retas fronto-horizontais, que é o que mais à frente vai aparecer também aqui, que é o caso de uma das arestas da base do polígono. E a professora diz que essa base desse polígono, que é uma pirâmide, está inscrita numa circunferência horizontal, ou seja, o plano é horizontal. Pronto, já deves saber o que é um plano horizontal, é só este que está aqui, é como se fosse o plano de projeção, só que tem uma cota diferente. E que tem um raio de 5 e o seu ponto é 20 de abscissa, 10 de afastamento e 3 de cota. Pronto, novamente é tal aquela coisa específica diferente do ano passado em que a abscissa é contada do lado direito para o lado esquerdo. Vou fazer agora aqui na minha folha. Ok, aqui na folha já estão marcado o ponto O, tanto a projeção frontal, que é o O2 de cima, quanto a projeção horizontal, que é o O1 em baixo, e a sua devida circunferência, onde se vai incluir o pentágono. Em cima também tracei uma linha paralela ao eixo do X, que representa o plano horizontal da base. Mas isto no espaço vai ser qualquer coisa deste género, ou seja, isto são os dois planos de projeção, frontal e horizontal, e este aqui é o plano da base da nossa pirâmide. É um plano horizontal e aqui está inscrita a circunferência e lá dentro da circunferência vai estar inscrito o pentágono. Agora, porquê é que podemos pôr logo aqui a circunferência de 5 de raio? Porque o plano horizontal é um plano que, na sua projeção horizontal, está tudo em verdadeira grandeza, porque se nós vimos de cima, os raios visuais são perpendiculares tanto ao plano de projeção como ao plano horizontal. Então, as distâncias que estão aqui, vistas através de cima, são distâncias verdadeiras. Então, todas as distâncias que vão aparecer aqui na projeção horizontal são as distâncias reais. Já aqui, tudo o que faz parte deste plano da base vai ser incluído neste traço horizontal do plano. Mais uma coisa, aqui diz que a aresta da base de maior afastamento é fronto-horizontal, ou seja, uma reta fronto-horizontal. É uma reta que em ambas as projeções, tanto a frontal como a horizontal, estas duas, de cima e de baixo, as projeções dessa reta fronto-horizontal vão ser paralelas ao eixo do X. Então, a aresta da pirâmide vai estar em cima, uma das arestas, e a de maior afastamento vai estar aqui. Vai ser uma reta algures aqui. Agora vou construir o pentágono. Ok, depois do pentágono feito... uma coisa.
eu não tive na aula nessa altura, então não sei qual foi a maneira da professora fazer o pentágono, mas ela deve ter feito aquela construção que faz aqui um círculo e depois tirar medidas. É assim, na minha opinião, a maneira mais fácil de fazer um pentágono é só nós escolhemos um ponto, neste caso nós já tínhamos decidido que isto ia ser uma das arestas, porque aqui precisava estar uma reta frontal horizontal. E eu meti aqui o ponto e daqui abri com o aristo e marquei 72 graus, a fazer 72 graus aqui, até bater, e tracei esses 72 graus até a bater na circunferência. A partir daqui, traço uma paralela ao eixo do X, ou esta reta que nós já sabíamos, ou então, se conseguires, se for mais fácil para ti, imagina, é uma perpendicular do A ao centro, e aqui vamos ter outro ponto do pentágono. Depois, com o compasso, pegamos nesta medida que está aqui, ou nesta, é a mesma coisa, e traçamos aqui para baixo, e se quiseres confirmar, traças daqui a aqui, e daqui a aqui só para confirmar se está a medida certa. E é muito mais rápido de fazer assim, não tens que fazer construções que só vai complicar o traçado do exercício. E está a projeção horizontal do pentágono feita. Agora basta subir. Então nós subimos e como sabemos que o plano da base é projetante, todos os pontos do pentágono vão estar aqui projetados no traço horizontal do plano da base. Depois, no enunciado diz que está aqui. O vértice é um ponto com 10 de abscissa, 5 de afastamento e 15 de cota. Aqui já está marcado e eu já tracei os traços da silhueta deste polígono. Agora uma coisa interessante, não sei se a professora explicou isso na aula. Como é que vamos descobrir quais são as arestas do polígono que estão visíveis e as que estão por trás do que nós estamos a ver, ou seja, o que nós vamos ter que traçar por traço interrompido ou traçado mais levezinho. Muito bem, se quisermos descobrir, vamos traçar aqui. Estes, como são os da silhueta, estão sempre visíveis. Agora, temos que decidir se é este daqui e daqui que é visível, ou se é este daqui que está visível. A maneira mais fácil é ir para a outra visão e, como aqui estamos a ver de cima para baixo, este é o raio visual, passamos aqui em cima e tentamos descobrir por esses raios visuais verticais onde é que os raios visuais vão bater primeiro. Como neste caso vai bater primeiro no vértice, o vértice tem mais altura, ou seja, a aresta que não vai estar visível vai ser esta aqui, esta aresta que está mais em baixo, ou seja, esta vai ser em traço interrompido e neste caso as tuas letras podem ser diferentes, do E1 e do D1 até ao V1 vão ser visíveis, vai ser traço contínuo. A mesma coisa para este lado. Como é que eu sei quais são as arestas que estão visíveis e quais são as que estão em traço interrompido? Ou seja, a partir daqui nós estamos a ter os raios de visão é como se viessem daqui para aqui, como se o polígono estivesse aqui, nós estivemos de onde nós estamos sentados para a frente, para a parede. Então nós traçamos estes traços visuais e vemos quais são as arestas que batem primeiro. Neste caso é o D1 e o C1, no meu caso, depois tens que ver as tuas letras. Então aqui em cima do D vai ser visível, porque nós já vimos aqui que bateu primeiro no D e no C, ou seja, o D e o C vão fazer arestas visíveis nesta vista com o V, e o que está lá atrás é o último daqui para lá, é o A, vai ser em traço interrompido, não é visível nesta projeção frontal. Espero que tenha sido claro. Então vou traçar estes traços e depois volto para a próxima parte do exercício. Ok, então as arestas já estão determinadas. Espera que... Ok, já ficou. As arestas já estão determinadas, tanto as que são visíveis nas vistas como traço interrompido as invisíveis, e ficou alguma coisa deste género. Para além disso, também já tracei o plano de rampa.
só recapitulando, o plano de rampa iria ser qualquer coisa deste género, visto em 3D, e os seus traços vão ser dois, o traço frontal tanto como o traço horizontal vão ser paralelos ao eixo do X, e aqui eles não nos dificultam, só dizem que o traço frontal, é por isso que é f de alfa, é o traço frontal do plano de alfa, tem 6 de cota, e o traço horizontal, h de alfa, tem 4 de afastamento. Já deves ter percebido, mas o que é um traço num plano? É basicamente a reta de interseção entre o plano entre o plano de projeção e o plano dado. Neste caso é o plano de rampa. A mesma coisa é aqui. O traço deste plano horizontal é onde o plano interseta onde o plano da base interseta o plano de projeção. Espero que isso tenha ficado claro. Então, basicamente, é simples, é o que vai ficar aqui. Qual é o próximo passo? É conseguir determinar tanto as sombras projetadas da nossa pirâmide, ou seja, as sombras que vão bater tanto no chão, ou seja, que é o plano horizontal de projeção, como na parede, o frontal de projeção. Ou seja, está aqui a pirâmide no espaço e os raios de luz vão bater aqui e eles vão... Aqui vai estar, sei lá, imaginando, vai estar aqui o vértice, a sombra do vértice, e aqui vai estar a sombra da base, e eles vão se unir aqui alguns no eixo do X. Basicamente, a sombra projetada é isto que eles nos estão a pedir, e sombra própria é a diferenciação entre que partes do objeto estão em sombra e que partes estão a ser iluminadas. Isto tudo tendo a noção de que eles estão-nos a pedir a direção luminosa convencional, ou seja, é 45 graus abertura à esquerda, tanto em projeção frontal como em projeção horizontal. Para fazer isso, costuma sempre começar pelo vértice, e eu vou fazer e já te mostro como é que funciona. Ok, então, como eu tinha dito, pelo ponto V eu tracei o raio luminoso com as direções convencionais, ou seja, através do V tracei uma reta com 45 graus, abertura à esquerda, a mesma coisa na projeção frontal. O que é que eu concluí? A primeira reta que intersetasse o eixo do X, eu traçava em um ponto e subia para a outra projeção. Neste caso, intersetou primeiro na projeção horizontal, onde chegou ao ponto do eixo do X, fiz uma reta vertical até chegar à outra reta do raio luminoso, ou seja, nesta projeção frontal. Está aqui, e eu chamei-lhe de VDS2, porque é a sombra do vértice 2, e agora já sabemos que este vértice, ou a sombra do vértice V, está na parede. Agora, quando nós descobrimos os outros pontinhos, eles vão ficar algures por aqui, vamos uni-los daqui, aqui, aqui, e essa vai ser a sombra projetada nos planos de projeção. Outra coisa interessante que eu também fiz, eu não sei se a Tobra fez isso, eu continuei com o raio luminoso na projeção frontal até ele intersetar, em vez do eixo do X, até intersetar o traço do plano da base, que foi aqui. E fiz a mesma coisa que fiz ali, e fiz uma reta vertical até encontrar a outra projeção da reta do raio luminoso, que é estes 45 graus, deu este ponto aqui. Agora, este ponto, eu tracei tangentes à base. E porquê é que eu fiz isto tudo? Eu estou a tentar descobrir qual é a sombra própria. Ao traçar estas tangentes, eu vou descobrir quais são os pontos que, ligados ao vértice, fazem o delíneo que separa a sombra da luz. Espero que isto não esteja a ser demasiado confuso. Ou seja, como os pontos de tangente, através deste ponto que eu acabei de referir, que eu descobri, acabou por ser o ponto A
e o ponto C, eu sei que essas duas arestas vão separar a parte do objeto que está em luz do que está em sombra. E sabendo que a luz vem da esquerda para a direita, e neste caso de cima para baixo, eu já consigo imaginar quais são as partes do objeto que estão em sombra do que estão em luz. Ou seja, a base, como está por baixo, vai estar em sombra. E agora, aquela parte do pontinho que eu fui buscar as tangentes, também já sei dizer quais são as faces do polígono que também estão em sombra. Neste caso vai ser a B, V e a C, B, V. Ou seja, estes dois planos estão em sombra e o plano da base também está em sombra. Já descobrimos a sombra própria. É por isso que eu fui buscar este pontinho aqui. Há mais uma coisa em relação à sombra própria do objeto. O que eu costumava sempre fazer no secundário era fazer o caminho em que a delineação entre sombra e luz faz. Ou seja, neste caso nós descobrimos que o A, o V e o C fazem parte desse caminho. Ou seja, começava no A, depois ia para o V, voltava para a base no ponto C e depois dava o resto da volta. Neste caso iria ser o D, E e ia voltar ao A. Ou seja, quando eu estava a dizer as letras, eu estava a escrever, foi isto que resultou. Então, isto é importante por duas razões. Primeiro, nós sabemos qual é essa linha que separa o que está à luz da sombra. Segundo, uma coisa interessante é que nós só temos que descobrir as sombras projetadas destes pontos aqui. O único ponto que não está aqui é o B, mas nós também não temos que passar o raio luminoso por ele, porque nós não precisamos de saber qual é a sombra dele, porque ele, na sombra projetada aqui nos planos de projeção, esse ponto não vai fazer parte da silhueta, não nos vai fazer falta. Então, agora, a mesma coisa que nós passamos no ponto V, passar essas retas de raio luminoso e descobrir onde essas retas primeiro passam no ponto X e passar para outra projeção, nós só vamos ter que fazer com estas letras que estão aqui. Já fizemos o vértice V, então já está, só vamos ter que fazer do resto destas letras que estão aqui, ou seja, letras dos vértices. É a maneira que eu tenho para me organizar, espero que esteja jeito. Ok, meu puto, então. Todos aqueles pontos que eu disse desta listinha, que íamos ter que designar as suas sombras, já estão feitas. Vai ficar algo deste género. É quase como se fosse uma duplicação da base, em exceção do ponto B. E só para confirmar o que eu fiz, tracei estes raios luminosos todos pelos pontos que eu precisava, onde batia no eixo do X, passava para baixo até encontrar a outra projeção desses mesmos raios luminosos. Ficou algo deste género. E pronto, já temos os pontos todos da sombra projetada nos planos de projeção, mas há aqui um problema. Os de cá de baixo são de projeção horizontal, acabam todos em 1. E o vértice cá de cima, que está em sombra, é da projeção frontal, acaba em 2. É impossível unir um com o outro, isso não se faz, é crime em geometria. Então qual é a solução? Onde nós temos a certeza que as duas projeções das sombras se vão unir é no eixo do X. Então nós temos que agora arranjar a maneira de ligar o A ao V e o C ao V. Para isso nós vamos ter que encontrar as sombras virtuais. A mais fácil seria a do V, bastava encontrar uma. O problema é que não cabe na folha, porque se tu fores a ver, este raio visual bateu aqui e foi para cima, e esta é a sombra, o ponto da sombra do vértice, mas a sombra virtual, que basicamente é a sombra do ponto na continuação do chão, neste caso,
Porque o que está... A professora explicou isto na aula, mas eu vou explicar outra vez só para me fazer mais claro. Basicamente o que está a acontecer é, nós temos aqui o vértice, isto é pronto, são os planos de projeção. Nós temos aqui o vértice V, não vale a pena fazer o resto. E passa o raio luminoso e pimba, bate aqui na parede, que é o que está a acontecer aqui no exercício. E pronto, está aqui. Agora, nós queríamos saber o ponto virtual, porque nós temos que ligar uns a uns, e este ponto que está aqui é um 2, está na parede. Então, nós queremos saber se imaginarmos a continuação deste raio luminoso, como se não houvesse esta parede aqui, onde é que a sombra ia bater no chão? Ou seja, esta parte é como se estivesse invisível, está atrás da parede, e onde este ponto bate aqui no chão, é a sombra dele no chão. E é esse ponto que nós precisamos para depois poder unir desse ponto até ao eixo do X em direção ao A, que é o tal A que nós queríamos ligar ao V, e ao C. Ou seja, vai ficar algo assim do género. E depois, quando bater no eixo do X, já podemos levar lá para a sombra que está na parede, que é o 2. Vai ficar alguma coisa deste género. Em papel, ou seja, isso é o que quer dizer o ponto virtual. É o ponto da sombra se não houvesse parede. Ou se fosse o exercício ao contrário, se não houvesse o chão. Para fazer isso, não dá por estar fora na folha. Vamos fazer ao contrário. Vamos fazer com os pontos virtuais do ponto A e do ponto C. Ou seja, aqui, neste caso, bateu primeiro no eixo do X a projeção frontal, mas nós apenas continuamos com os raios luminosos na projeção horizontal, onde bater aqui, bate no eixo do X e volta para baixo até encontrar o outro raio visual, que vai ser algures aqui, deve ser para aqui. E a mesma coisa com este, vai continuar o raio visual até ali e depois vai descer até encontrar com a outra projeção do raio visual, que vai continuar e deve ser alguns aqui. Eu vou fazer e já mostro. Bem, meu puto, eu já tracei aqui os meus pontos de sombra virtuais. Está aqui o AV2 e aqui o CV2. E uma maneira de saber se o teu traçado ficou com rigor e se está certo, eles, tanto o ponto de sombra como o ponto virtual, ficam à mesma distância do eixo do X. Acontece a mesma coisa com o C e com o A e com todos os outros pontos. Ia acontecer a mesma coisa também com o V, se nós conseguimos fazer, mas não ia haver espaço, ia ficar alguns aqui. Ficar alguns aqui. Mas não há espaço na folha, então nós fizemos esse. O que vamos fazer agora? Do ponto de sombra do V, da projeção frontal, vamos ligar a esses pontos, aos pontos virtuais, mas só interessa do eixo do X até ao V. Podes traçar tudo, mas traçado um bocadinho mais forte é até chegar ao ponto do eixo do X. No eixo do X vamos encontrar os pontos de quebra, que é os pontos onde a sombra projetada no plano horizontal e a sombra projetada no plano frontal se vão unir. Então, a partir daí, depois basta ligar esse ponto de quebra ao resto da sombra que já está aqui marcada. Ou seja, daqui vai ligar ao A e do outro ponto de quebra, que é do V ao C virtual, vai dar algures aqui. Vamos ligar deste ponto de quebra no eixo X até ao ponto de sombra do ponto C. E estaria feito o exercício se fosse a sombra projetada apenas nos planos de projeção. O problema é que é a sombra projetada nos planos de projeção e no plano de rampa. Ou seja, fazemos esse traçado que eu disse agora que íamos fazer e depois eu já digo como é que vamos resolver a próxima parte. Ok, já fiz aquilo que eu disse que ia fazer, de traçar até ao ponto virtual, mas fazer o ponto de quebra aqui
no eixo do X e depois ligar ao respectivo ponto de sombra. Ficou alguma coisa deste género. Está aqui a sombra do pentágono da base e depois vai até ao ponto de quebra e volta para cima. Agora, eu vou tentar fazer o meu máximo para explicar esta parte que é um pouco confusa. Nós vamos também ter que fazer a sombra projetada no plano de rampa. Como é que vamos fazer isso? Ok, nós sabemos que a sombra da parede, a sombra projetada está na parede, neste caso, e ela vai descendo, 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 e depois vai bater aqui no traço frontal. O traço frontal faz parte da parede. E a partir daí já não vai ser sombra que está na parede, a partir do momento em que passa no traço frontal, e vai ser sombra que passa no plano de rampa. Ou seja, ele vai ter, já não vai ser esta reta que está aqui. A mesma coisa do lado de baixo. Esta sombra que está aqui faz tudo parte do chão até encontrar o traço horizontal do plano de rampa. A partir daí, a parte que está entre o eixo do X e o traço já não é a sombra que nós queremos. Nós vamos ter que descobrir a sombra que está projetada no plano de rampa. Como é que vamos fazer isso em termos do que está no papel? Então, onde esta sombra que nós criamos projetada encontra os traços, nós vamos marcar uns pontinhos de auxílio. Tu podes chamar o nome que quiseres a esses pontos. Eu estou a tentar com que foque. Ou seja, neste ponto está o R, ou seja, isto aqui é a sombra. Isto aqui, este traço horizontal, é o traço do plano. Está aqui o R1 e do outro lado está o S1. Decidi dar-lhes este nome, dás os nomes que tu quiseres. E aqui, no plano de projeção frontal, a mesma coisa, onde o traço do plano de rampa encontra a sombra da parede, vamos pôr aqui mais dois pontinhos auxiliares. Eu escolhi o P2 e o Q2. Agora, nós vamos ter que arranjar uma maneira de ligar o P2 ao R1 e do S1 ao Q2, porque esses são os dois pontos no espaço que agora fazem parte da linha da sombra. Eu vou tentar fazer aqui um desenho para explicar, que isto é um pouco confuso de perceber. Mas imaginemos, está aqui os planos de projeção e está aqui o tal dito plano de rampa. E aqui vai estar a nossa pirâmide. Eu vou fazer um cone porque é mais fácil. Está aqui a nossa pirâmide. O que nós descobrimos até agora foi a sombra que esta pirâmide fazia na parede, que é isto aqui, e no chão, que é qualquer coisa deste género. Basicamente foi este o desenho que nós fizemos. O que nós vamos ter que descobrir é esta parte que está aqui atrás do plano de rampa não é o que nós queremos onde a sombra bate na rampa, ou seja, até aqui é válido e aqui também, mas a partir daqui esta parte já não nos interessa porque é como se tivesse realmente uma rampa à frente, ou seja, como é que a sombra se vai comportar a partir de agora? É fácil, basta tirar, sabemos que este ponto vai unir a este ponto, fazer qualquer coisa deste género, e este ponto vai unir a este ponto. Agora, há aqui um caveat. No nosso trabalho, aqui, seria também assim como eu expliquei ali, se fossem só as arestas da base até ao vértice. Um problema é que um dos vértices aqui da base, ou seja, deixa-me encontrá-lo, é aqui, um dos vértices da base, que no meu caso é o A, já está para lá do traço horizontal.
Então, em vez de só ligarmos o R1 lá, em vez de só ligarmos o ponto R ao ponto Q e o ponto S ao ponto Q, nós vamos ter que ver onde este ponto A, onde a sombra do ponto A é projetada no plano de rampa. Para isso, vamos fazer o seguinte. Nós, basicamente, simplificando outra vez, espero bem que isto não esteja a ficar muito confuso, estou a tentar explicar o melhor possível. Outra vez temos aqui o plano de rampa. Nós temos este pontinho, que é o ponto A, basicamente é o que eu estive a explicar ali, e nós queremos saber, através do raio luminoso, onde é que esse pontinho A vai bater no plano de rampa. Ora, isto é um problema simples de interseção entre uma reta, que é a reta do raio luminoso, e um plano, que é o plano de rampa. Então, o que nós vamos fazer é, vamos com a mesma reta que nós passamos já aqui, do raio luminoso pelo ponto A, vamos ter que descobrir a interseção entre esta reta do raio luminoso A e o plano de rampa. Melhor, tu deves ter isto explicado lá no Moodle, que a professora tem lá umas secções de conteúdo que falam tudo em relação a interseções entre retas e planos, entre planos e outros planos. Mas basicamente o que nós vamos fazer é, nós vamos passar um plano auxiliar por esta reta do raio luminoso que passa por A. Vamos descobrir qual é a reta I, que é a interseção desse plano auxiliar com o plano de rampa, e onde essa reta I interceptar a reta A, a reta do raio luminoso que passa pelo ponto A, vamos ter o ponto, que é o ponto de sombra projetado na planta A, que é a sombra do ponto A projetado no plano de rampa. Bro, é um bocado confuso. Eu espero bem ter explicado. Eu tentei fazer o meu máximo, porque se não te percebeste, a culpa não é tua, eu sou um mau professor, mas é, bro. Eu vou fazer aqui isto tudo no papel e eu já te explico como é que eu fiz. Ok, meu puto, para encontrar a tal sombra do ponto A no plano de rampa, eu fiz aqui duas imagens simplificadas, basicamente o que nós vamos fazer na folha do exercício. Ou seja, aqui eu fiz isso só porque já estão aqui. Isto está ao contrário, caralho. Porque já estão aqui muitos traçados e muitos catafunhos e já é difícil de te explicar isso e conseguires ver como deve ser. Então, basicamente, nós temos o ponto A, depois aqui ia estar o plano da base e aqui ia ser o pentágono, alguns por aqui. É só uma simplificação, não está com as medidas certas. E aqui é o plano alfa, o plano da rampa. Nós, pelo raio luminoso, para descobrir então onde a sombra do ponto A está no plano de rampa, vamos passar pelo o raio luminoso que passa pelo ponto A, que eu chamei-lhe LA1 na projeção horizontal e LA2 na projeção frontal. Vamos passar um plano auxiliar para poder saber qual é a interseção entre esta reta e este plano. Ou seja, o que eu fiz foi coincidente, é o que estes tracinhos quer dizer. Mas tu já sabes assim mesmo. Coincidente à reta do raio luminoso, está aqui o F de beta, que é o traço frontal do plano horizontal. Eu decidi chamar-lhe beta, podes chamar o que quiseres. E também vai estar já uma das retas de interseção deste plano auxiliar com este plano de rampa. E aqui em baixo, que não havia aqui, onde a reta do raio luminoso interseta o eixo do X, passei uma reta vertical perpendicular ao eixo do X para baixo, que isto vai ser o traço horizontal do beta, que é do meu plano auxiliar. Agora, quando esta reta vertical interceptar o traço horizontal do plano de rampa, vamos ter aqui um ponto. Este ponto vai se chamar H1.
que é o ponto horizontal. Aqui em cima, quando a reta do raio luminoso interceptar o traço frontal do plano de rampa, ou seja, do alfa, vai estar aqui outro ponto que vai ser o F2 e vamos trazer para baixo até ao eixo do X e aqui vai estar o F1. Do F1 ao outro ponto que eu disse que nós tínhamos encontrado, que é o H1, vamos traçar a reta de interseção entre estes dois planos. É o I1. Temos aqui o I1 e o I2. Agora, onde este I1 intercepta o raio luminoso que passa pelo ponto A na projeção horizontal, ou seja, LA1, foi assim que eu lhe chamei. Vamos aqui, continuar. Onde eles se encontram vai ser o ponto de interseção desta reta. Ou seja, este é o ponto da sombra do ponto A no plano de rampa. Era este o ponto que nós estávamos à procura. Para aqui no exercício podermos ligar o R1 a esse tal ponto A que nós descobrimos, eu ainda não fiz nesta folha, mas que nós descobrimos ali. Ou seja, vais fazer este processo todo para encontrar este ponto do A e depois desse A vais ligar ao R1. Desse R1 é esse ponto A. Ou podes chamar-lhe, eu não lhe dei o nome, mas é o AI. Vou-lhe chamar AI. AI1. E não é preciso saber, mas se quisesse saber onde é que está o AI2, subíamos acima até encontrar a outra projeção da reta do raio luminoso. Ia estar aqui o AI2. Então vou fazer aqui na folhinha e já digo qual é o próximo passo. Ok, meu puto, último passo, já está quase. Então, só para confirmar, o meu AI1 ficou aqui alguns entre o AS1 e o R1. Espero que tenhas conseguido também fazer, já sabes, aqui na linha do raio luminoso de projeção horizontal. Ficou aqui. O que é que vamos fazer? Do ponto P2 e do Q2 vamos traçar perpendicularmente ao eixo do X uma linha até encontrar o eixo do X. Aqui vai ficar o P1, aqui vai ficar o Q2. A mesma coisa vamos fazer com o R1, vamos passar o R1 para cima, R2 vai ficar aqui, o S2, passar para cima, vai ficar aqui o S2 e também o A1. O AI1 vai passar para cima, não até o eixo do X, porque ele não está em nenhum dos planos de projeção, mas até ao seu raio luminoso. Vai ficar aqui algures, aqui neste raio luminoso onde passa pelo A, o AI2. Depois vamos traçar a sua continuação. Aqui vai estar o R2, vais traçar R2, AI2 até o P2 e do Q2 ao S2, que vai estar algures aqui. E do S2 vamos traçar até ao Q. Desculpa. E do S1 vamos traçar até ao Q1, que vai estar algures aqui. Eu vou fazer e já te mostro como ficou. Ok. No final da primeira fase do exercício, fica assim. Tenho quase certeza que está tudo feito. Uma das coisas que a professora se esqueceu de fazer na aula foi esta face aqui do polígono também tem sombra própria. A professora deve-se ter esquecido de fazer isso. E é o único que em projeções se vê a sombra própria do polígono. O resto está tudo em faces para lá do que nós conseguimos ver. Ou seja, é a base e estas duas faces. E neste caso é isto, a base, e o que está lá atrás, esta parte aqui. Então só temos que fazer esta. Também, quase me esqueci de dizer, também
como se demonstra que tem sombra, é da mesma maneira que a sombra que está projetada no plano de rampa, que é paralela ao eixo do X.